Olá, seja bem-vindo ao Além da Bolsa, o seu canal, o seu podcast de investimentos alternativos. Se você quer saber onde diversificar a sua carteira, está cansado dos investimentos tradicionais, vem com a gente que a gente vai trazer aqui pessoas que vão te ajudar a encontrar novas opções para você alocar o seu patrimônio. Esse é o podcast da Begin. E você pode acompanhar tanto no YouTube quanto na sua plataforma de áudio preferida. Hoje a gente conversou com Juliana Noronha e você vai ver agora, depois da vinheta, como é que foi essa conversa minha, do Alexandre Nitais, sócio do Grupo Solon, e a Juliana Noronha, que é uma empreendedora com histórico de executiva na indústria de tecnologia e também investidora em startups com participação de mulheres. Veja que bacana que foi essa conversa, quantos insights fantásticos ela trouxe para a discussão. Olá! Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está começando a assistir aqui o nosso podcast. Estou aqui, Paulo, sou o jornalista aqui da Begin, do Grupo Solon, e estou junto aqui com o Doca, que é cofundador do Grupo Solon e está aqui com a gente acompanhando essa conversa. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem, Paulo? Tudo jóia. E hoje a gente vai trazer aqui para conversar conosco uma pessoa que é, inclusive, colunista do nosso portal, que é a Juliana. A Juliana, ela pode se apresentar um pouco melhor, mas ela tem uma vasta experiência como executiva em tecnologia e também como investidora em startups, em empresas de capital fechado. E ela é aquela pessoa que está rompendo tendências, né? Porque ser executiva de tecnologia e ser investidora em empresas que são lideradas por mulheres, no momento que a gente vê que isso é tão importante e precisa crescer, e a presença feminina em tecnologia ainda é muito pequena, então, quer dizer, ela está realmente rompendo aí tendências, e é um pouco disso que a gente vai trazer na conversa. Tudo bem, Juliana? Olá, gente, olá, tá tudo bem? Paulo, obrigada pelo convite. De fato, é um mundo curioso, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer um curso sobre investimento anjo e a pessoa falou meu nome, eu falei, nossa, que legal, ela fez o dever de casa e olhou meu LinkedIn, e no fundo não era isso, na verdade eu era a única mulher. Então, de fato, somos poucas, mas estamos crescendo nesse mundo, né? Eu sempre trabalhei, eu comecei minha carreira, como você falou, no mundo de tecnologia. Empreendi em vários segmentos, eu conto um pouquinho para vocês, e depois me senti chamada a vir para esse mundo, voltar, né, para esse mundo de inovação como investidora anjo. E, de fato, a gente vai encontrando mais mulheres. Eu acho que esse é um mercado que a gente está começando a se posicionar, e aos poucos a gente vai ganhando, eu diria que evidência, os próprios cases e as startups também vão aparecendo e a gente vai ajudando a transformar isso, né? Mas eu brinco que é uma grande aventura, né? Eu falo que a gente se diverte nesse mundo, né? Claro. E pode começar contando um pouquinho dessa aventura aí. Conta um pouco da sua história até aqui, como é que você já apresentou um resumo, mas dá um pouquinho mais de então, detalhes. Vamos lá. Não. Eu sou pernambucana, eu brinco que vocês vão perceber um sotaque que hora é de um jeito, hora é de um outro. Eu sou pernambucana, mas eu estou em São Paulo há 27 anos. Acho que a primeira grande mudança na minha vida aconteceu quando eu vim para São Paulo. Eu tinha 20 anos e eu casei, eu mudei de cidade, estado civil, de trabalho e de faculdade no meio do curso, né? Então, eu fazia administração na Federal em Recife e vim para São Paulo e terminei meu curso na FAAP. Né? E eu acho que assim, a minha trajetória... Oi? Em administração também ou você mudou? Em administração também, mas na verdade a minha trajetória terminou sendo um pouco intercalada, e eu diria que eu tenho uma carreira pouco convencional, porque o fato de ter casado, meu marido trabalha em banco e a gente terminou vindo transferido, e eu, de certa forma, no começo da minha carreira, me moldei a vida e a carreira que ele estava seguindo. Então, me formei em São Paulo, comecei minha carreira como estagiária em banco, mas assim que eu me formei, a gente foi transferido para Salvador. Em Salvador, eu comecei a pintar, uma das aventuras como artista plástica. E logo depois eu voltei para Recife, de onde eu nasci, e comecei a empreender lá.
né? Eu tive uma loja de serviço automotivo aos 24 anos, então uma menina, né, num mercado já masculino. Totalmente. E 6 meses depois que a gente abriu a loja, meu marido foi transferido de volta para São Paulo, e aí eu me deparei com, bom, e agora eu vou ter que voltar para o mercado de São Paulo, como é que eu faço? E naquele momento eu fui fazer uma especialização na GV, na verdade, que é o SEAG, né, que é o MBA da GV, e ele tinha uma especificação de sistemas integrados. Então eu entrei nesse mundo para entrar no mundo da tecnologia numa pós-graduação. E nesse momento eu entrei em contato pela primeira vez com o que era sistemas integrados, e foi o que me levou para, na época, Microsiga, que virou TOTVS, né? Então eu entrei, eu brinco que eu insistentemente mandei currículos para eles, até que um dia eles me chamaram para uma entrevista, e eu fui trabalhar na área de pré-venda, que é uma área técnico-comercial. E eu sempre tive uma afinidade muito grande com inovação. Eu sempre gostei de coisa nova. Eu brinco que eu sou daquela que tinha calculadora Cássio, os mais novos não vão saber o que é, agenda eletrônica Cássio, que virou um Palm, que virou um BlackBerry, que virou um iPhone, né? Então, eu já gostava do mundo de inovação e dentro da TOTVS eu trabalhei com isso. Então, eu trabalhava tanto com produtos de pré-venda geral, de software, de ERP, CRM, e na época a gente usava os Palm Stops com handheld, sistema de... Então, eu já vivia naquele mundo. Eu tive 2 filhos, tenho um filho de 18 e um de 15, e no momento que eu tive meu segundo filho, eu resolvi dar a primeira mudança na minha carreira, fui buscar um processo de recolocação, saí da TOTVS e fui para uma empresa que eu não sabia que a gente já chamava, naquela época a gente não chamava de startup, que era a Quality, que era uma empresa de processo de desenvolvimento de software, então ela trabalhava com a parte de metodologia e com a parte de fábrica de teste, e era vinculada ao polo de inovação de Pernambuco. Na verdade, ela nasceu dentro da Universidade de Pernambuco, o mesmo grupo que fundou o César e que fundou o Porto Digital, né? E aí eu fui trabalhar na Quality, ali numa estrutura muito menor, então eu saí de uma empresa... Na época que eu saí, a TOTVS tinha 5.000 funcionários, hoje tem muito mais, e fui para uma empresa pequena, onde a gente tinha que se virar e fazer a coisa acontecer com um número muito menor de pessoas. Fiquei na Quality um tempo, e aí um amigo me chamou para trabalhar com marketing promocional, numa agência, criando uma área comercial, e aí eu mudei totalmente de novo de rumo, e fui trabalhar com marketing promocional, gerenciando um projeto de franchise, de merchandising, que era um projeto divertidíssimo, que era Mattel, brinquedos. Então, eu trabalhava com um número de... Eu saía de 60 promotores de pontos de venda para 600 no final do ano. E uma nova experiência, mas eu entendi que ali eu não tinha a autonomia que eu precisava, e aí eu fui com uma amiga e abri uma escola de inglês. Então, eu fui por 5 anos franqueada do CNA, uma experiência de empreendimento, de novo, tendo que me reinventar, porque eu não entendia nada daquele mercado, tive que aprender tudo. E quando eu estava com 3 anos na escola, dentro de um grupo de network feminino que chama Elevate, eu assisti uma palestra do Marcelo Taz, e aquilo me sacudiu. Ele estava falando ali sobre comunicação na aceleração digital, e eu vi que estava um bonde passando do meu lado e eu tinha me afastado desse mundo e que eu tinha uma sede por estar mais perto daquilo. E aí eu comecei a olhar para esse mundo de startup, né? Ali terminei fazendo o curso do Marcelo, que era um curso do IMMEC, e devagarinho comecei a me aproximar desse mundo de startup e entender o que estava acontecendo. Aí fui para o César, em Recife, fazer esse curso de investimento anjo e comecei a me conectar com o ecossistema, né? Então, entrei no final com a 100 Open Startups, como membro, né, participando do processo de curadoria de startup, mas terminei entrando também como investidora anjo. Acho que esse foi o meu primeiro investimento anjo. Então, e a partir dali eu comecei a me aprofundar um pouco mais nesse mundo, e eu brinco que eu vim numa jornada de speed learning total, né? Eu tive que correr atrás, porque uma das coisas que eu acho que é imprescindível para que a gente faça um bom investimento e que escolha bem as startups é entender o mercado, é conhecer como é que ela funciona. Deixa eu te fazer uma perguntinha, então, aproveitando já esse gancho, Juliana. Cara, primeiro, super legal tua trajetória
até onde você contou, imagino que ainda tenha mais coisa depois, mas é super interessante que, primeiro, ver que a Juliana é uma mulher que desde sempre acabou, enfim, não importa se era considerado um ambiente muito mais masculino, nunca te assustou, muito pelo contrário, sempre foi uma fortaleza tu, nesse sentido, de estar entrando em mercados. E o mais legal é o seguinte, além de uma veia que você já falou, pô, que você gosta, que foi o começo da tua carreira e é um pouco que norteia hoje, que é essa parte de tecnologia, é interessante ver como você, fora a parte da tecnologia, ainda acabou habitando outros ambientes majoritariamente masculinos e completamente diferentes de tecnologia. Essa história de, cara, oficina automotiva, principalmente no Nordeste, que é uma região mais aos conservadora 24 anos, que outra. uma cara de menina, gente. Eu parecia assim, menininha, né? Desculpa, o que eu lembro de oficina mecânica da minha época, quando eu tinha, sei lá, 18, 20 anos, que pô, eu passava ali, rodava, era, cara, qualquer oficina mecânica aqui, pô, público, todo o pessoal que trabalhava, 100% de homens, e aquele ambiente onde o tradicional que você vê, pô, pôster na parede, enfim, aquele ambiente todo masculino que a gente conhece pra caramba, né? Sim. Mas fora isso, aí até te perguntar uma coisa, você hoje como investidora anjo, né? Como é que a tua experiência, tendo atuado ali em outras áreas completamente distintas uma da outra, seja numa oficina automotiva, seja numa empresa de tecnologia, seja como franqueada de um curso de inglês, ou alguma outra experiência disso, o que você leva dessas experiências na hora de repente, pegar e avaliar essas empresas que você está investindo? Não sei se está na hora ainda de te perguntar isso, mas é que já deu um estalo aqui que eu falei. Não, é verdade. Toda hora é hora, vamos lá. Né? É interessante isso, porque, de fato, se antes eu achava, no passado, a minha carreira, quando eu falo que ela é pouco convencional, ela não era o tradicional para quem fazia um curso de administração. As pessoas, o desejo e o sonho era entrar numa empresa e fazer carreira. Né? Uhum. A vida me levou para esse caminho. Uhum. E a experiência que eu ganhei hoje nunca foi tão valorizada. Né? A gente cada vez mais percebe que o fato de eu conhecer de vários mundos faz com que eu tenha um approach diferente para os investimentos que eu faço. E, embora, quer dizer, claro que quando eu vou entrar num negócio novo, eu me aprofundo naquele, vou estudar um pouco mais daquele assunto. Mas, antes de tudo, eu consigo ter a visão de quem trabalhou no mundo corporativo, eu consigo ter a visão de quem teve a experiência de trabalhar numa startup, eu consigo ter a experiência de quem empreendeu. Né? Então, eu sinto as dores, eu consigo ter uma troca muito grande, tanto com o empreendedor como com a corporação. Porque eu acho que o grande desafio, quando a gente olha para esse mundo de startup, e às vezes a gente ouve, é que o investidor, quando ele vem do mundo corporativo, ou mesmo as corporações, esperam, às vezes, comportamentos da startup que ela não vai conseguir responder porque ela não tem recursos. Né? Uhum. E, por outro lado, o fato de ela não ter recursos faz com que esse mundo seja um mundo muito criativo e que as soluções de inovação surjam daí. Porque ela precisa tirar leite de pedra, né? Literalmente. E essa minha experiência me dá esse jogo de cintura e é o que você falou, eu trabalhei em vários segmentos. Então, às vezes, eu estou conversando, por exemplo, com por exemplo, uma das startups que eu sou investidora é a 321 Beauty. A 321 Beauty é uma maior rede de salão de beleza. Ela nasceu como um serviço de salão de beleza corporativo, ou seja, ela se colocava dentro das empresas para fazer o atendimento e como um serviço aos funcionários. E durante a pandemia ela se reinventou e ela foi a campo e começou a converter salões de rua como salões parceiros que vêm para a rede. Né? E, de repente, eu fui uma franqueada CNA. Então, de repente, a conversa... Putz, Juliana, me conta um pouco dessa experiência como franqueada, porque, querendo ou não, agora eu tenho que lidar com parceiros. Eu nasci como alguém que era só de salões próprios e agora eu tenho uma série de parceiros e eu preciso criar essa relação com eles. Como é que a gente pode fazer isso? Né? Então, quais são as trocas que a gente tem? Né? Entendi. Tipo, como é que você, Juliana, eventualmente era como uma franqueada? O que você sentia que te ajudava? O que te atrapalhava? Me dá um pouco dessa experiência aí para eu aplicar na minha... Então, eu tive muita sorte, tá? Se tem uma coisa muito bacana é que o CNA é uma franquia que dá todo o suporte para o franqueado. Mas, quando eu entrei naquele mundo, eu não entendia nada. A gente tinha lá um cronograma de implementação de uma loja e de uma escola de inglês e eu tinha que contratar professor. Quer dizer, como é que eu faço para entrevistar um professor, um coordenador pedagógico? Eu não tinha nada disso.
Então, acho que uma coisa muito bacana que a rede nos dava é que eu tinha manual para tudo. A gente tinha todas as normas e procedimentos muito bem estruturados, isso nos ajudava a ter clareza de como a coisa tem. E eu acho que uma outra coisa que foi a minha primeira experiência, eu me lembro, primeira vez que eu fui visitar uma escola CNA, ainda não franqueada, e que eu me surpreendi, era a transparência e o acolhimento. Eu acho que é coisa do efeito de rede. Então, eu estou ali, tem um colega que eu preciso tirar uma dúvida, e eu pegava, não precisava necessariamente ligar para a franqueadora. A gente falava uns entre os outros e a experiência de um soma para o outro. Eu acho que isso eu vejo muito no mundo de startup, que as corporações fazem pouco. Né? Todo mundo troca com todo mundo. Então, se eu estou precisando, estou com uma dúvida, estou precisando de uma startup para fazer um determinado serviço. Por exemplo, hoje mesmo, essa semana, eu conectei 2 startups que eu sou investidora. Eu conectei a Holistics, que é uma das outras startups que eu sou investidora, com a Mimo Live Sales, que é uma startup que eu sou investidora, porque eu entendo que a solução das duas são complementares e uma ajuda a outra. Então, esse intercâmbio, eu preciso investir numa startup relacionada ao segmento de moda. Eu não entendo de moda. Com quem que eu posso falar que já investiu, quem pode me ajudar? Né? Então, esse efeito de rede, que eu acho que nesse mundo de startup a gente vê muito, eu encontrei na franquia. Isso foi uma coisa que me surpreendeu quando eu saí do mundo corporativo, onde as pessoas competiam uns com os outros sem parceria. E que, de repente, ali estava todo mundo trabalhando para a mesma marca, estava todo mundo trabalhando para o mesmo objetivo, estava todo mundo trabalhando para fazer acontecer junto. Né? E o trabalho de um agrega para o outro. Então, acho que essa é uma experiência que foi muito rica, né, como aprendizado. E eu faço suporte para que isso acontecesse. Você falando de toda essa experiência corporativa, como se aplica aqui na vida de... A gente vê muito caso de empreendedores que têm boas ideias e tudo mais, mas às vezes, principalmente quando foca no B2B, você tem um desafio de entender como é que funciona o processo, né? Exatamente que dor que você está resolvendo exatamente lá no corporativo, como é que funciona o processo de compra, né? Um ciclo de venda no B2B é muito diferente do ciclo de venda do B2C. E, Paulo, eu acho que tem um outro aspecto também, que é o corporativo enxergar a dor da startup. Uhum. Conversando uma vez com um executivo de uma grande corporação, ele falou, eu já matei muitas startups, porque eu exigi delas o que elas não podiam me dar. E a startup entender que na hora que ela faz uma entrega para uma corporação, o nível de serviço exigido é outro. A estrutura que aquela corporação te demanda é diferente de um cliente pequeno. Né? Então, desde processos e contratos, né, a formalização do relacionamento, mas não só. Quer dizer, como é que funciona a chegada numa corporação? Porque, às vezes, a pessoa com que você está falando não é o decisor. Né? Como é que você ajuda esse cara a vender você lá dentro daquela corporação? Né? Você está com uma ponto de contato e você não está vendendo só para ele. Você precisa que ele consiga trazer o teu produto ou serviço para dentro e dentro de um time, de uma estrutura que tem uma burocracia natural de uma grande corporação, né? Que tem regras e que tem compliance. Né? Então, essa tradução desses dois mundos, né? E aí não só da startup, para entender o funcionamento da corporação, mas como executivo de corporações que quer fazer inovação aberta e que precisa acessar essa startup, ele também precisa entender que a startup vai agregar inovação para ele, mas ele tem que ir no time da startup, porque se ele... Às vezes, assim, você pega uma grande corporação, se o cara vira a chave e bota todo mundo para dentro de uma vez, a startup pode não conseguir atender. Né? Uhum. Para a startup, é um cuidado muito grande de não ir com muita sede ao pote, entender as suas próprias limitações e entender que se você não tem um servidor, por exemplo, se é uma startup de tecnologia, que vai suportar a quantidade de pessoas que vão acessar naquele momento, você pode prejudicar teu nível de serviço, você pode impactar a impressão que as pessoas têm de você e do teu serviço, porque você não tinha estrutura para oferecer aquele nível de serviço. Né? Então, isso também é muito importante. Né? Entender esses dois mundos, entender essas duas línguas e muitas vezes o nosso papel como investidor anjo é fazer essa ponte. Né? O nosso papel como investidor anjo é trazer a nossa experiência para a startup. Não é só... Né? A gente fala do investidor anjo, é claro que o investidor anjo, todo mundo quer o capital financeiro para fazer aquele negócio mudar de patamar.
Mas não só, a gente agrega experiência, a gente agrega networking, a gente agrega uma série de conhecimentos, né? Quer dizer, você soma bagagem. Então, a minha bagagem é somada com a bagagem de outros investidores anjos e juntos a gente, às vezes, acha uma solução que a startup não estava encontrando, ou acha caminhos, ou acessa, né, caminhos. Então, assim, de fato, você usa o efeito de rede e você usa a experiência de todos para somar. E aí é importante avaliar bem a empresa antes de investir, para você ver se ela tem condição de, inclusive, de abertura para poder entender esses desafios, né? Essa coisa de avaliação é uma coisa que a gente aqui é muito chato, inclusive, no processo de avaliação das empresas que a gente traz para o grupo, né, Doca? Porque isso, assim, você tem um projeto muito bom, com uma proposta de valor excepcional, mas se o time empreendedor ele não consegue entender que ele precisa entender não tem esse histórico de que precisa entender esses desafios todos para poder entregar aquilo que está prometendo, você cria uma quebra de expectativa para o investidor, né? Pessoas são sempre os maiores responsáveis por sucesso ou por fracasso de negócios, né? Você tem que ter empreendedor, ele tem que ter uma série de qualidades, sem dúvida tem que ter uma boa ideia, tem que ter um bom poder de execução, mas principalmente ele tem que se conhecer, se permitir errar e entender que, assim, quando errar, consertar os erros raros, entender que ele está indo por um caminho errado, e principalmente, se ele pode se cercar de pessoas que eventualmente já passaram por dores semelhantes a que ele tem, ou que eventualmente podem contribuir com experiências super complementares, ter a cabeça aberta sempre é uma fortaleza de um empreendedor. A gente, quando avalia empresas aqui dentro, seja através da nossa gestora, seja através da plataforma, ou qualquer outra área que a gente pode vir a atuar, uma das coisas que para a gente é mais importante, se não é mais importante, é o quão aberta está a cabeça dessa pessoa aqui. Que a palavra que a gente vai falar no inglês é quando a gente vai fazendo pegando as palavras e fazendo abrasileiramento, né? Sei lá que nome é isso. Uhum. Se aquela pessoa é coachable, ou seja, se eu consigo ter, se ela está aberta a aprender, né? E aí isso vale para nós como empreendedores, como investidores anjos, mas principalmente para a startup, porque a gente, quando a startup aparece para a gente, às vezes ela tem uma solução incrível, mas no caso, por exemplo, da 321, elas tinham uma solução incrível. O mercado mudou e elas tiveram que se adaptar. Então, a capacidade de pivotar também requer do empreendedor um desapego, porque às vezes ele tem uma solução incrível para um problema e o problema muda. E aí ele vai ter que desapegar daquela solução para seguir um novo rumo, né? E eu acho que aí você falou uma coisa que é assim, eu preciso dos parceiros corretos para me ajudar. Porque, às vezes, quando o empreendedor está trancado dentro da sua bolha, olhando só para o seu negócio, se ele não enxergar, se ele não olhar para fora, pode ser que ele não enxergue que o cenário mudou e que ele precisa se reinventar. Ele está cego, né? Está hipnotizado por aquela coisa que estava na cabeça dele, aquele dogma, e que, às vezes, ele precisa que chegue alguém ali fora e fale, amigão, mudou, né? Mudou. E, assim, é importante ele entender qual que é o problema que você resolve, né? Claro, né? E qual a solução que você está entregando para aquele problema naquele momento. E, muitas vezes, o problema pode continuar a ser o mesmo, mas a forma de responder aquele problema pode ser outra. Então, uma coisa que a gente fala assim, não pode estar apaixonado pela solução. Ele tem que ser um apaixonado por aquele problema. Entender que ele está atendendo um problema real. E a solução vai mudar, né? Às vezes o mercado vai mudar ou aparecer um concorrente, ele precisa achar uma nova rota, porque ele não vai ter tempo hábil de atender aquele problema mais rápido do que o concorrente e, de repente, como é que ele faz? E eu acho que uma coisa essencial é que, e aí tem a ver, assim, não é a melhor ideia que chega lá. Muitas vezes é a ideia melhor executada e com capital para seguir em frente. Se você tem uma ideia fantástica e você não tem capital para fazer ela acontecer, você pode não viabilizar a ideia e vir alguém com uma solução menos eficiente que a sua, cheio de dinheiro no bolso, e te atropelar e te compra lá na frente. Porque, você não ganhou velocidade para fazer tração e sem tração você vai perder espaço, mesmo que teoricamente você tivesse uma solução melhor, né? Se você não conseguir chegar no mercado, e aí tem tudo a ver com o empreendedor, mas também, quer dizer, com quanto ele tem disponibilidade de recursos para fazer esse negócio acontecer no tempo certo.
Por isso que é importante o acesso ao investimento, né? Esse crescimento desse ecossistema de investimento anjo que a gente vê que vem crescendo. Ano passado, a gente bateu recorde de investimento em startups no Brasil, de acordo com o dado da Distrito, e ver como isso é importante para destravar um monte de coisa, porque você tem projetos que se tornam interessantes e crescem e podem se tornar grandes e até ir para a bolsa, justamente porque tiveram acesso a esse capital antes, né? E às vezes eu acho que cada momento tem uma forma de acessar investimento, cada perfil, cada time. Eu, por exemplo, eu sou investidora anjo de 5 startups. Eu falei da 321 Beauty, eu falei da própria 100 Open Startups, da qual eu sou investidora. A Holistics, que é uma startup que fala de pequenos hábitos, quer dizer, eu criar hábitos e fazer isso de uma forma saudável. A Seven Waves, que eu amo, e eu acho que me ajudou muito, que é um aplicativo de plano de vida, onde eu vou colocar de fato as minhas metas e acompanhá-las dentro de um aplicativo com acesso, né, a informações para me ajudar a fazer isso acontecer. E a última que eu entrei, que é a Mimo Live Sales. Em cada uma dessas startups estão a Seven Waves e a 100 Open Startup. Eu entrei via crowdfunding, investimento vinculado à bolsa, né? Quer dizer, eu entrei via CVM dentro de uma estrutura de cotista de investimento anjo. Na 321 Beauty, eu entrei como investidora anjo direto, quer dizer, através do instrumento de mútuo conversível direto, Juliana Startup. Nesse caso, a gente ainda fez a conversão, a gente fez um flip desse investimento para os Estados Unidos, porque ela é uma LLC. Na Mimo, eu entrei via um grupo de anjos mulheres, muito interessante. E aí o ecossistema vai, na hora que você se mostra, as coisas vão acontecendo. Então, recebo uma ligação de uma amiga que é investidora anjo também, falou, Jana, a gente está querendo criar um grupo de mulheres para investir. E foi criado um grupo chamado Sororité, só de mulheres, com o propósito de investir só em negócios femininos, né? Ou com mulheres com pelo menos 50% de participação, ou com causas femininas. E a Mimo, por exemplo, eu entrei junto com as meninas da Sororité, junto com esse grupo, entrei, e no caso da Holistics, eu entrei via grupo de anjos, né, via Anjos do Brasil. Então, você vê, dos 5 investimentos, cada um teve um canal. Uhum. Agora você falou essa coisa do grupo de anjos de mulher, e eu queria puxar um pouco esse fio aí, porque a gente vê que, assim, tem bastante. O número de empreendedoras mulheres é maior, é muito grande. Só que quando a gente vai detalhar, você tem muitas empreendedoras, o empreendedor por necessidade. Estou falando aqui de pessoas que... Quando a gente vai para os empreendedores em tecnologia, ou de negócios inovadores, de negócios mais parrudos, é um número que está crescendo, mas que ainda assim, ainda precisa crescer mais. Vou tentar te contar um pouco dos números. Esses números, dependendo de por onde você olha, eles podem ser um pouquinho diferentes. Dentro da base de startups da 100 Open Startups, lá do ranking da 100 Open Startup, 40% das empreendedoras, das startups, eram de founders mulheres, ou pelo menos uma mulher dentro do grupo de fundadores, né? Mas na hora que você vai para fundos de investimento, na hora que você vai para VCs, na hora que você vai ver de onde vem o dinheiro, elas representam, e aí varia, de 3% a 10% das empresas que recebem capital. E daí, por que nasceu a Sororité? Uma forma de aumentar essa aceleração. E aí eu vou entrar com uma provocação, e eu tenho feito essa provocação dentro dos grupos quando eu estou, que a gente não pode colocar só a culpa nos homens. Eu acabei de vir de uma semana de imersão, onde eu fui para Miami com a Startse. Passei uma semana em Miami, dentro de um programa chamado Experience, Desvendando o Ecossistema de Miami, e de 30 pessoas, nós éramos 3 mulheres. Não tinha nada dizendo que as mulheres não podiam se inscrever naquele programa. Elas simplesmente não se inscreveram, né? Então, nós, como mulheres, também precisamos fazer um esforço ativo de entrar no network, de entrar nesse ecossistema, porque as interações, elas não acontecem só dentro dos ambientes formais. As oportunidades de negócio acontecem nas conversas paralelas, né? A gente fala que assim, os homens têm o grupo de charuto, no meu caso, meu marido, por exemplo, tem um grupo de charuto, tem um grupo do futebol. Nós, como mulheres, temos pouco isso, né? Então, a gente também precisa fazer um esforço ativo de se colocar dentro desse ecossistema. E muitas vezes está num lugar desconfortável, porque chegar dentro de um grupo, eu, graças a Deus, não sou uma pessoa tímida.
né? Mas se chegar dentro de um curso, como foi o primeiro que eu fiz de anjo, e sentar numa sala onde só tem você de mulher, você fica naquele... É uma posição desconfortável. Então, na hora que você vai para o papo do cafezinho, né? Se o assunto virar para futebol, você fica fora, né? Então, a gente precisa fazer mais parte. Mas aí você vai lá. Depende, hein? Se o assunto virar futebol aqui em casa, minha mulher entende futebol mais que eu. Manja muito futebol. Eu não entendo nada de futebol. Mal e mal meu marido brinca comigo, qual é seu time? Eu disse, de onde? Não sei, né? Um dia, quando eu era criança, eu tive um time. Agora eu torço pro time que os meus filhos ficarem felizes se ganhar. Eu não entendo nada de futebol, nada. Mas o que eu estou dizendo assim, mas que não seja o futebol, que seja o carro. Então, assim, eu já vivi em mundos masculinos e talvez isso tenha me ajudado, né? Mas eu acho que nós, mulheres, também precisamos fazer um esforço consciente de buscar, né, o nosso espaço e não só esperar que alguém nos dê esse espaço. Perfeito. Sim. E, Juliana, deixa eu até aproveitar, então, outro gancho, mas eu acho que depois a gente pode explorar um pouco mais dessa questão feminina nesse mundo de empreendedorismo. Mas só pegando 2 passinhos atrás, você falou, já investi em 5 startups, cada uma de uma maneira diferente, né? O que você sentiu em termos, assim, quais foram as facilidades / dificuldades que você teve quando você compara o teu investimento via crowdfunding com o investimento via direto, com o investimento via grupo de anjos? O que foi vantagem, o que foi desvantagem? Boa. É importante a gente saber isso. Até porque... é uma diferença grande. E aí eu acho que, assim, se eu tivesse que recomendar para quem vai começar, a primeira coisa, assim, não entre sozinho, entre em grupo. Você vai começar, te confesso, os contratos que eu assinei, os contratos que entrou via crowdfunding, eu praticamente não li, né? Eu confiei, eu já sabia quem era o parceiro que estava ali, e eu entrei de cabeça porque eu falei, bom, aqui eu estou num contrato, por exemplo, vinculado à CVM, assim, não tem erro aqui, a coisa está coberta, eu estou protegida por uma regra mais clara possível, porque a gente sabe que nesse mundo a lei não nos cobre como investidor anjo de uma forma sólida, então você precisa buscar salvaguardas. Quando eu fui investir, por exemplo, na 321, que meu investimento foi direto, eu tive que consultar um advogado, eu tive que ler e reler aquele contrato mais de uma vez para ter certeza de que aquele contrato me dava a cobertura que eu precisava. Além do contrato, eu vou te perguntar, e para você obter as informações da empresa, para fazer a análise daquilo ali? Numa plataforma, bem ou mal, dependendo da plataforma, lógico, mas a ideia é que a plataforma faça uma filtragem que se fala, né? Um filtro, desculpa, o português aqui não é a melhor coisa do mundo, mas a plataforma faça um filtro, né? Disponibilize para você as melhores oportunidades, disponibilize oportunidades já previamente negociadas, com toda uma parte de governança, enfim. É uma companhia que, de fato, passou pelo filtro daquela plataforma, e no final do dia, o grande ativo daquela plataforma é o seu track record, é a sua seriedade, como ela é reconhecida no mercado por trazer boas oportunidades para os seus investidores. Uma boa plataforma faz uma boa análise. Não tenho dúvida. Porque uma das coisas que você fala, por exemplo, quando a gente faz um investimento sozinho, ou por exemplo, eu fiz um investimento, por exemplo, dentro de uns grupos menores, você tem que fazer uma due diligence, você vai ter que pagar por essa due diligence, você vai ter que contratar alguém para fazer aquele trabalho para você, né? A não ser que você seja advogado e contador, que normalmente não é o caso. Então, beleza. Né? Então, você vai ter que contratar alguém para fazer aquela due diligence para você. Mesmo dentro dos grupos de anjo, quando a gente tem primeiro que, assim, é uma variedade de empresas, tem um monte de gente dizendo que a startup do negócio é lindo, e quando você vai olhar, o negócio não para de pé. Então, você precisa, de fato, de fazer uma análise criteriosa. Primeira coisa que você também precisa, assim, o filtro, receber acesso a essas oportunidades. Né? Como é que essas oportunidades chegam? Mesmo dentro do grupo de anjos, quer dizer, quem indicou, como é que ela foi, qual foi o crivo, por onde ela passou, quem vai fazer a due diligence, tudo isso você vai ter que fazer. Então, você vai precisar estar próximo a alguém para fazer isso. Né? Se você vai fazer um investimento sozinho, esse custo é seu. Se você vai fazer um investimento coletivo, você está diluindo esse custo, você está dentro, é o que você falou, você tem um track record, você tem uma experiência do que está por trás, isso vai te auxiliar, né, a ganhar tempo. Você não vai... Esse trabalho, em geral, né, quando a plataforma te disponibiliza aquela oferta, todo esse trabalho já foi feito.
Sim. Eu já vi a CVM gongar a oferta aberta em algumas plataformas por falta de informação, porque você tem aquelas informações mínimas exigidas pela regulação e não estavam ali tudo 100%, a CVM falou assim, tira a oferta do ar. Aí Paulo, a isso tira a isso oferta é do ar, nível de corrige e reporte, volta, né? né? Você nem está Oi? falando de... Isso é nível de reporte de informações que são exigidas pela CVM, mas, além disso, tem todo o trabalho, de fato, de fazer uma diligência, de ir ali entender qual é daquele negócio, se o valuation está caro, está barato. Cara, assim, o grande trabalho de uma plataforma, no final do dia, é separar o joio do trigo. Imagina que você tem uma quantidade gigante de negócios que querem captar, e é natural de cada negócio querer captar. Agora, você tem coisas que podem ser mais atrativas, menos atrativas, mais caras, mais baratas, e o grande trabalho da plataforma é selecionar os melhores para trazer isso para o seu grupo de investidor. Aí eu lembrei uma coisa aqui, é que você falou assim, o trabalho da plataforma é separar o joio do trigo. Eu sou jornalista, o trabalho do jornalista também é separar o joio do trigo. Mas no nosso caso a gente publica o joio, né? Aí na plataforma não, ela separa o joio do trigo e coloca o trigo ali para oferecer, né? Não, é verdade, porque é isso. E eu diria, por isso que eu falo, para quem está começando, isso é super importante. E na hora que a gente entra, eu falo que é o seguinte, quando eu comecei nesse mundo, e as pessoas perguntam, mas peraí, você vai investir, você não entende nada disso. Gente, para brincar nesse jogo, eu tenho que pagar o ingresso. Né? Você só começa na hora que você começa. Não adianta você ficar ali para sempre especulando, se você não começar... E as plataformas fazem com que isso seja muito mais acessível, porque os volumes de investimentos que você precisa pôr na startup ou no negócio não precisam ser grandes para você começar a participar desse jogo. Né? Então, você consegue trabalhar dentro do teu fôlego e conhecendo e aprendendo enquanto você está ali, eu me divertindo, juro. É assim, cada reunião, cada encontro que a gente faz, por exemplo, de feedback a respeito dos negócios, né? Ou de, após o investimento, os encontros de apresentação de resultados, você aprende. Até porque quando você faz o investimento lá, a startup ela faz aquele plano de, né, eu vou ganhar atração, vou pegar esse dinheiro, vou investir nisso aqui, vou impulsionar. E aí, nesses encontros de pós-investimento, você vai ver na realidade disso, né? O quanto daquilo está acontecendo, quanto que o mercado está respondendo daquele jeito que se esperava ou não. Exatamente. E você vai acompanhando os números, quer dizer, como é que estão os relatórios. E a própria plataforma, como ela é o gestor da rodada, quer dizer, o líder da rodada, e no caso da plataforma, ela é a líder da rodada em geral, não é você que vai ficar ligando para o investidor, para o empreendedor, para perguntar como é que está. Alguém vai fazer esse trabalho ativamente e te mandar o relatório. Não precisa ficar ligando para ninguém para pegar essa informação. Essa informação chega para mim através dos reportes, né, da plataforma ou do líder investidor que está ali no acompanhamento, fora as reuniões. Claro. A gente está aqui na reta final da nossa conversa aqui, mas eu queria explorar um pouquinho mais essa questão do... Você falou muito da sua experiência como investidora e o ambiente de investimento ele também é um ambiente muito masculino. Eu queria fazer essa ponte também. A gente falou um pouco sobre empreendedorismo feminino, mas esse lado ele também é um ambiente mais masculino e é um ambiente que as mulheres estão começando a ganhar mais força. A gente tem aqui... Eu acho que a gente está começando eu acho que a gente tem... O cenário está positivo, está melhorando. Uma vez eu fui num evento, era um evento do RNE, né? O evento do grupo de mulheres de empreendedoras. E tinha uma founder, era uma mulher negra que estava no palco, e aí perguntaram para ela, como é que você conseguiu acessar investimento? E ela brincou e ela falou, eu hackeei o sistema. Eu coloquei um sócio homem branco para ir na reunião comigo. Então, um dos founders que está lá com ela é um homem. Então, naquele momento, ela precisou disso. A gente teve um movimento muito grande, e acho que a gente está vivendo esse movimento de trazer mais mulheres, né, e aumentar o espaço das mulheres nesse jogo. E com isso, todo mundo teve que aprender. Porque, claro que eu falo que as mulheres têm que participar mais, mas também tem uma outra conversa. Tem um livro da Sarah Sadenberg, que é Lean, que ela fala uma frase assim, como é que eu posso ajudar um marido, pergunta, como é que eu posso ajudar minha mulher a ser bem mais sucedida na carreira? E ela fala, vá lavar prato. Quer dizer,
A mulher está com a sobrecarga. Se a gente parar para pensar, eu acho que essa pandemia teve esse aspecto de tudo disso ficar escancarado. Quem parou de trabalhar para ficar com os filhos, em geral, foram as mulheres. Então, as mulheres, ao invés de ela ir para o happy hour e para o futebol, ela está em casa, dando janta, fazendo jantar, cuidando das crianças. Quer dizer, ela tem uma rotina adicional que não é fraca. Né? Então, a forma... Eu acho que, por outro lado, a gente ganhou o mundo online, que deu mais acesso, permitiu que as mulheres tivessem mais flexibilidade para que elas conseguissem fazer isso sem precisar sair de casa necessariamente, né? Para que elas conseguissem ganhar voz sem precisar deixar os filhos em casa. Então, a criançada, quantas lives a gente viu com criança correndo atrás, né? Sim. E essa loucura, mas, querendo ou não, a gente estava lá, né? No meio da confusão, e a mulherada lá. Então, por outro lado, eu acho que isso também fez com que a gente tivesse um espaço para se mostrar. Então, acho que assim, o ambiente é favorável, né? Mas a gente também precisa cavar buracos. Então, as conversas... quando eu fui na primeira reunião, que era 100 Open End, para olhar as startups que estavam lá, que eu olhei o portfólio da 321 Beauty, eu olhei e aí eu fui falar com os colegas que estavam olhando aquilo. Você viu a 321 Beauty? Eu falei, salão de beleza? Não entendo disso. Um outro colega, e assim, eu não tinha outra colega para debater aquele assunto. E eu falei, putz, mas esse negócio é muito interessante. Quer dizer, eu como mulher, que trabalhei como executiva, ter um salão dentro da minha empresa faz com que eu ganhe muito tempo. Eu quero isso. E hoje os homens também, porque não tem só beauty mulher, tem o salão com barbearia, né? com tudo. Mas eu tive dificuldade naquele momento de achar interlocutores para falar sobre aquele assunto, sobre aquela startup que tinha uma linguagem feminina. Então, trazer as mulheres para a mesa ajuda, inclusive, numa melhor avaliação dos negócios. Com certeza. E às vezes você tem viés que é diferente. E aí não estou falando de sexismo, não. São pontos de vista. Não, esse negócio é melhor. Isso é melhor para quem? Ele resolve a tua dor, mas eu sou mulher, para mim a dor é diferente. A minha forma de... E quando a gente para pensar que as mulheres são 70% da decisão de compra é de uma mulher, então eu preciso entender o olhar da mulher para ir para frente com qualquer negócio que eu vou colocar. Então é importante também para os fundos de investimento ter mais mulheres no mercado para avaliar essas startups. São pouquíssimas. Você tem uma Maya Capital, que nasceu 100% feminina, você tem a Begin, que tem mulheres no board, mas assim, tem muitos que não tem ainda. Então, como é que eu trago essa voz para ajudar nesse processo de avaliar a diversidade, não no sentido de dizer, não, porque eu tenho que preencher cota. Não, é porque os negócios impactam mulheres e homens de forma diferente. E o que pode não ser interessante pelo meu olhar pode ser para outro, É o olhar para o mercado que, às vezes, a pessoa do lugar que ela está não consegue ver, Eu tava, por exemplo, você falando aí de como você conseguiu avaliar a 321 Beauty pelo seu ponto de vista de um potencial cliente. E que viveu essa dor, Isso, exato. E eu lembrei do fato de você vir de Pernambuco, e que também o Nordeste, por exemplo, é um mercado que as pessoas, quem olha aqui do Sudeste, muitas vezes não conhece. A gente tem um exemplo na Bolsa, que é o Grupo Mateus, que é o maior grupo de atacadistas que cresce absurdamente no mercado que, você fala assim, eles valem mais de 1 bilhão no Maranhão e Piauí. Por exemplo, eu morei em Salvador e eu sou de Recife. Quando a gente está aqui, outro dia alguém fez acho que foi o Porta dos Fundos, fez uma brincadeira de um sulista, e é assim que a gente se sente como alguém que nasceu no Nordeste, que as pessoas olham, você é lá de cima. Sim, lá de cima cada lugar é um lugar. A Bahia é um país completamente diferente de Pernambuco. E se você for para o norte, outro mundo. Cada lugar desse tem uma cultura. Eu brinco, quando eu preciso explicar, eu falo, gente, vocês estão me comparando Pernambuco com Recife, é feito você comparar Paulista com Carioca. São pessoas com culturas diferentes, com vivências diferentes, com experiências diferentes. Juliana, mais fácil que isso, vou te fazer outra comparação. Sergipe, se eu não me engano, se eu não cabulei muita aula de geografia, é o menor estado do Brasil, em termos de extensão territorial. Em termos de extensão territorial, Sergipe é igual ao Estado de Israel. O Estado de Israel tem, na mesma área em que Sergipe, você tem judeus ortodoxos, judeus seculares, árabes ortodoxos, árabes seculares, imigrantes russos, etíopes, enfim.
são aproximadamente 8 milhões de pessoas, que é uma salada de pessoas ali dentro, uma diversidade tão grande. E você pega e traz isso para o Brasil, cara, o Brasil, os estados são mais... Você sabe que é uma coisa curiosa para mim, como é que a gente fala a mesma língua? Que você vai na Europa, louco, né? A Europa inteira, você dobrar a esquina, o cara fala outra língua. Né? Então, embora a gente fale a mesma língua, né, a gente tem culturas diferentes, formas de enxergar o mundo diferentes, aquilo que funciona aqui pode não funcionar lá, né? Você tem que fazer uma tradução. Às vezes o mercado, por exemplo, é o que você falou, Paulo, você vai olhar uma startup de lá, o cara está super bem sucedido lá, pode ser que ela não funcione aqui. O business dele nasceu, imagina, você vai fazer uma startup para vender... sei lá, tapioca. Lá tem uma força que aqui vai ter diferente. Mas se você fizer uma tradução correta do produto, pode ser que funcione. Por exemplo, na minha terra, a gente chama a mandioca de macaxeira. Se você for para o Rio, é aipim. Né? Então, o mesmo produto tem nomes diferentes. Exato. Batata baroa, né? Que aqui é mandioquinha. Aí eu fui para Minas, caldo de baroa. O que é? O que é baroa? É uma batata. E a pessoa não conseguiu me explicar que era a mandioquinha de São Paulo. Pois é muito maluco. Então, essa mesma diversidade eu preciso trazer para dentro do meu negócio, seja como investidora, né, que vai acessar essas startups, seja como fundo que vai acessar essas startups, e as corporações que vão entrar em contato com essas startups para entender sua importância. Né? Todo mundo, né, desse ecossistema precisa... não precisa falar a mesma língua, mas a gente precisa ter bons tradutores, no mínimo. Né? Não dá também para a gente achar que todo mundo vai estar alinhado e que a língua é a mesma. Não. Se eu pegar o celular do meu filho para ler uma mensagem dele, provavelmente não vou entender. Né? As gerações falam línguas diferentes. Né? Então, se a gente for para as redes sociais, então é tribo. Então, de fato. Então, assim, o olhar feminino não é porque é mulher só, é porque a vivência é outra. Eu brinco, né? Meu marido nunca tinha vivido a experiência e a dor de almoçar em casa todo dia com os meus filhos e de ver que eles não acordaram para ir para a escola no horário, de ver que ele está aqui enrolando na mesa ao invés de ir para a escola, porque ele não estava aqui. Né? A gente, querendo ou não, eu estava mais perto. Então, todo mundo, quer dizer, os mundos se misturaram. Né? Eu acho que nesse aspecto, uns sentiram as dores dos outros, mas às vezes é no dia a dia. Né? É o que eu falei, é como a gente circula no mundo. É o que você falou. Provavelmente, se você for pegar um carro para levar no mecânico, você vai mandar um homem. A mulher não quer ir, porque aquele ambiente é arisco para ela. Né? Então, como é que eu faço? Mas só que as mulheres são donas de metade dos carros. Bom, como é que eu recebo uma mulher na oficina? Eu preciso preparar o ambiente para recebê-la. Porque ela tem... Exato. Ela é metade da população, ela tem um carro. Né? E para a gente concluir a nossa conversa aqui, que está ótimo, estou com uma pena de poder ter que encerrá-la agora, mas eu queria te pedir o seguinte: o que a Juliana de hoje daria de conselho para Juliana, para novas Julianas que estão começando assim no mundo dos investimentos em startups? O que você diria para quem está começando agora em termos de conselho? Eu diria que assim, eu tive que reaprender. Né? Quando a gente entra no mundo novo, a gente tem que estar primeiro aberto. Então, eu tenho uma curiosidade nata, isso é de mim. Então, a gente precisa treinar a ser curioso. Né? Então, a palavra empatia nunca foi tão verdadeira. Quer dizer, eu preciso, não é só o que funciona para mim. Por exemplo, quando eu entrei numa das startups que eu entrei, falei, mas esse negócio é holístico, isso não é a minha cara. Falei, gente, talvez não seja minha, mas é para um monte de gente. Né? E no final eu me descobri lá que tem um monte de coisa que me beneficia. Mas eu olhava para aquilo com um olhar assim, mas isso não parece comigo. Né? Mas aquilo me trouxe aprendizado, porque eu me abri para aquele mundo. Então, assim, estar aberta ao novo. Né? Sempre. Né? Aprender a aprender. Eu acho que uma das coisas que eu tive que aprender assim, é me conectar. Né? Eu sempre gostei de gente, mas o perguntar. Né? Às vezes eu estou com um problema aqui que eu preciso resolver, eu estou curiosa para entender, pergunta para o coleguinha do lado, ele pode saber a resposta. Né? Você está olhando um business que você não conhece, liga para alguém que você sabe que trabalhou com aquilo. Né? Você vê se no teu LinkedIn tem alguém que está conectado com aquele founder,
Se o cara é do bem, se não é do bem, como é que é? Então, assim, essa conexão é fundamental, né? Tem um monte de player no ecossistema ensinando todo mundo, quer dizer, tem fontes de informação. Então, a primeira coisa que eu tive que aprender é assim, acho que já era um pouco de mim, eu tive que me reinventar várias vezes, aprender a aprender. Isso vale para hoje, vale para amanhã, né? Uma coisa que o próprio Alexandre falou ainda há pouco é assim, eu tenho que entender que o erro não é fatal hoje. Quer dizer, eu preciso aprender que o erro pode me ensinar a ter uma trajetória melhor. Nesse mundo de startup, a gente tem que aprender rápido, corrigir rápido, para que a gente consiga dar resposta. E para que o erro não seja fatal, efetivamente, né? Para que o erro não seja fatal, né? Então, assim, começa pequeno, que é outra coisa, né? Faz o MVP do teu investimento anjo. Começa pequeno. Começa investindo num tamanho que você possa aprender, se for o caso, né? Como é que você faz essa experiência acontecer? Treina. Então, a gente não precisa começar abraçando o mundo necessariamente. Um passo de cada vez. Então, eu acho que dentro dessa trajetória, assim, e começa, né? Põe o pé para dentro. Não é um bicho-papão, é um mundo, de fato, né, que tem um monte, é um vocabulário novo, né? Eu brinco que, assim, cada reunião que a gente faz aparece uma palavra que você nunca ouviu falar, não tem mistério nenhum, qualquer coisa vai no Google, mas se não pergunta para alguém, quer dizer, as palavras, se usa, né, o MVP, que é o mínimo produto viável, né, que eu falo agora, que a gente nem se toca que a gente está falando uma língua nova, né? Então, assim, você tem que se educar, sim, a investir naquele negócio, mas o mais importante, eu acho que de tudo, assim, foco nas pessoas. Negócios são feitos de pessoas. Um bom founder pode levar um negócio para frente, né? Desde que ele seja, como o Alexandre falou, coachable, ele tem que ter a capacidade de aprender. Então, assim, dentro de todos os investimentos, assim, o meu foco sempre é quem é a pessoa com quem eu estou me relacionando. Eu quero me relacionar com aquela pessoa, ela é séria, ela não é. Eu vou ter uma boa relação, porque é um casamento, querendo ou não, né? Você está ali e você vai vivenciar aquela experiência. E eu acho que, assim, e está aberto ao mundo, né? A tudo que vem por aí, todo dia tem uma coisa nova, né? A gente vai dormir, quando acorda, tem uma nova onda e a gente precisa estar antenado. Maravilha. Ju, obrigado pela conversa, pelo tempo, conversa riquíssima. Você falando agora, por exemplo, no finalzinho, você falou de MVP, e eu lembrei que MVP no basquete é outra coisa, né? Então a pessoa tem que saber que o MVP... também. Mas não, aqui é produto minimamente viável, lá é mostrar no player. E, enfim, e você que está acompanhando a gente aqui nessa conversa, deixa aí o seu comentário do que você achou, coisas que você gostaria também de ouvir para trazer novas pessoas aqui, novas conversas para esse podcast. E curte e compartilha. Acho que tem muita informação aqui que é importante para aquele teu amigo que está pensando em investir em startup, por exemplo, que pode tirar aqui muita informação importante. Gente, muito obrigado. Obrigada, obrigada a vocês, obrigada mais uma vez pelo convite. E estou aqui, estou à disposição. Acho que, assim, de novo, como eu falei, a gente está sempre aberto, né? Todo dia tem alguém entrando em contato com a gente para conectar. Então, por exemplo, esses dias eu recebi uma solicitação de uma startup que está querendo entrar em contato com a Biguin, como é que a gente faz a ponte, e a gente faz, né? Então, vamos embora. Eu acho que é um mundo de conexões. Obrigado, Ju. Obrigada, boa noite, boa tarde, né? Agora para mim aqui escureceu, mas um bom ano, né, para nós. Para todos nós.